Oi pessoal, meu nome é Thiago, eu estou aqui para falar sobre um assunto que é muito importante, na verdade é um questionamento: por que é tão difícil se conectar com as pessoas? Eu estava lendo duas pesquisas na BBC falando sobre, primeiro, a questão do isolamento social e os efeitos que isso trouxe para as pessoas que passaram por esse isolamento social, e também sobre a questão da solidão, principalmente no final da vida, né? A gente sabe que, por causa das questões da pandemia, a gente teve um distanciamento social e isso trouxe a gente para um estado de solidão. Essa pesquisa da BBC, ela entrevistou várias pessoas de vários países e, por incrível que pareça, o Brasil foi o lugar que as pessoas disseram que estavam mais solitárias ou se sentindo muitas vezes sozinhas. Isso corresponde a 50% dos entrevistados, então eles não conseguem recorrer a outras pessoas, à companhia. Gente, interessante a gente pensar que nós não estamos no século XV ou no século XII, mas nós estamos no século XXI. Em plena era da tecnologia, onde a gente se conecta muito fácil com as pessoas. A gente tem as ferramentas digitais, né? Tanto o WhatsApp, a gente consegue fazer uma videochamada. Isso tudo você só precisa ter um aparelho, seja um celular ou um computador, e internet. E a gente automaticamente se conecta com qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. A grande questão é que nós conseguimos nos conectar com as pessoas, mas parece que as nossas relações elas estão frágeis. O Zygmunt Bauman, um sociólogo e morreu recentemente, falava muito sobre relacionamentos líquidos. Ele tem um livro muito interessante, ele fala sobre o amor líquido, né? Na sua obra, tratando sobre relacionamentos líquidos, o Bauman, ele fala muito sobre a questão das relações, de como elas acontecem na modernidade, né? Mas ele também destaca a sua fragilidade, fala que essas relações não são relações fortes, relações duradouras ou constantes. São relações frágeis, porque são relações superficiais. Então, resumindo, as pessoas estão conectadas umas com as outras, hoje no século XXI muito mais, mas elas estão perdendo a profundidade das relações. E essa perda da profundidade das relações traz aquela sensação que nós carregamos de solidão. Naquele livro que eu fiz um outro vídeo citando o Tim Keller e o livro Igreja Centrada, lá tem alguns dados e informações falando sobre a aglomeração de pessoas nos grandes centros urbanos. Isso significa que há 2 séculos atrás a gente tinha poucas pessoas vivendo em centros urbanos e que, passando o século, mais pessoas migraram para o centro em busca de trabalho, de oportunidade, e isso foi gerando um movimento. Já se diz que mais de 50% da população mundial vive em grandes centros urbanos, elas vivem em metrópoles, ou seja, metade da população ela está junta em um lugar. Entretanto, quando você vai pesquisar, quando você vai levantar o assunto da solidão, dos relacionamentos, você também vai perceber que as pessoas estão cada vez se sentindo mais solitárias. Nós sabemos que a solidão ela pode agravar para quadros assim irreversíveis de ansiedade ou depressão. E parece que a solução para a solidão está ou em aprender a estar sozinho ou a se conectar a outras pessoas. No primeiro caso, aprender a estar sozinho, que pode ser algo bom, se a gente estiver falando da solitude, daqueles momentos em que nós tiramos para poder ficar sozinho, pensar nós mesmos e os nossos pensamentos. Se a gente pensar que esses momentos são momentos temporários, momentos provisórios, tudo bem. Mas quando a solitude se agrava ou evolui para a solidão, aí nós temos um problema. A segunda opção, que é a opção de buscar relacionamentos saudáveis, seria o remédio, então, para que a gente não se afundasse em um mar de solidão e de desesperança, né? Afinal de contas, parece que é da natureza humana se relacionar e a gente se sente bem, nós ficamos felizes quando temos pessoas. Mas se fala muito hoje já de ter o meu canto, de não querer ver as pessoas, de estilos de vidas antissociais. É quase um paradoxo pensar que justamente na era da tecnologia e da informação, onde as mídias sociais e as redes sociais estão tão em alta, as pessoas estejam fugindo das relações
sociais e interativas. Mas falar sobre esses dados, sobre essas pesquisas, olhar para a nossa própria sociedade, perceber que talvez, se não nós, alguém do nosso lado está passando por momentos de solidão, momentos de depressão, de escuridão, sem vontade de se relacionar. Se nós olharmos em volta, nós vamos perceber muitas pessoas com problemas de relacionamento, com dificuldade de confiar em outras pessoas, amizades curtas, né? É difícil você encontrar amizades duradouras e contínuas. A gente tem aqueles colegas que a gente não brigou, mas também não são colegas ou amigos que estão perto, né? Quando a gente vê, por exemplo, o próprio casamento duradouro, quando a gente vê uma relação de amizade que é duradoura, amigos que têm aquela rotina e desenvolveram rotina há anos, a gente fica impressionado, porque aquilo parece algo exclusivo, algo especial. Mas não deveria ser assim, nós deveríamos cultivar relacionamentos, porque faz parte de ser humano se relacionar com outras pessoas. Falando de pesquisa, falando disso que eu acabei de dizer, falando sobre o bálsamo, eu me lembrei muito de uma passagem na Bíblia que é de Jesus se encontrando com a mulher samaritana. A mulher samaritana parecia estar vivendo também em um tipo de solidão. Afinal de contas, ela estava buscando água, ela foi buscar água em um poço, meio-dia, o sol estava quente, escaldante. Naquela época isso não era normal. Ou ela estava evitando as outras mulheres que também vinham tirar água do poço, mas em um momento onde o sol estava mais fraco, talvez um período da manhã ou da tarde, ou ela estava evitando aquelas mulheres, ou ela estava evitando outras pessoas. A questão é, quando Jesus começa a conversar com ela sobre água, que era a sede que ela tinha, né, a necessidade momentânea que ela tinha, Jesus diz para ela chamar o companheiro dela, chamar a sua companhia. E ela diz que não tem, eu não tenho marido. Parece que essa mulher que não quer se encontrar com outras mulheres ou com outras pessoas da sua cidade, essa mulher também não está em uma relação profunda. Talvez o seu próprio relacionamento também seja um relacionamento frágil, talvez aquela relação seja uma relação líquida, como diria aí o Zygmunt Bauman, né? A questão é, quando ela encontra com Jesus, e Jesus propõe algo muito mais profundo do que água, mas propõe vida eterna, águas que fluem do interior, aquela mulher se impressiona e a mensagem do Evangelho faz um sentido de tal maneira que ela deixa as suas necessidades básicas de lado para encontrar com outras pessoas. Ela vai até a cidade se encontrar com aquelas pessoas que talvez ela tinha vergonha, talvez ela estava fugindo das relações sociais, ela vai justamente para a sociedade onde ela vivia para poder dizer a eles que ela encontrou com aquele que era poderoso e suficiente para saciar todas as necessidades da vida deles também. Afinal de contas, o ser humano não tem sede só de água, não tem fome só de pão. Como diz aí a música, né? A gente tem fome de arte, de música, de liberdade. A gente tem fome de algo que nos complete por dentro. E esse algo que nos completa por dentro é a própria mensagem do Evangelho.